Nós estamos aqui ao vivo na Agência Solano Trindade, comemorando os 25 anos do Bocada Forte. O Bocada Forte é um portal de hip-hop que, desde 99, está aí. 25 anos atuando. Foi lançado no dia 13 de maio de 1999. Inicialmente, ele era um portal do grupo de rap Urbanos MCs, mas a coisa cresceu, se ampliou e hoje segue aí como um portal do hip-hop, fortalecendo sempre os 4 elementos da nossa cultura. Então, bora lá para a nossa prosa? Eu quero convidar aqui para a nossa mesa... Cadê o povo? Estou tentando ver, gente. Estamos ao vivo. Vandinho do Gringos Podcast está aí, gente? Palmas, gente! Quero chamar também o Mia, do Real Corre da Rua. A gente tem um terceiro convidado aí que está para chegar. Ele chegando, ele vai se incorporar aqui no nosso bate-papo. Quero agradecer vocês que nos assistem. Quero agradecer a galera que está aqui na Agência Solano Trindade. Agradecer Organicamente Rango, que preparou um rango maravilhoso para a gente. Rádio Mixtura e Eu Choque Produções. Gente, para a gente começar bem gostosinho, estou muito feliz de dialogar com vocês. Vocês são experientes já nesse mundo dos podcasts. Eu estou novata, mas estou muito honrada de estar aqui falando com vocês. Quero que vocês se apresentem de maneira breve, né, inicialmente. Aí, quem são, o podcast de vocês, uma breve abertura aí, nome, enfim. O que vocês acharem que é importante trazer nesse nosso primeiro bloco. Boa tarde a todos, tá? Um lugar muito legal, não conhecia. Parabéns. Seja bem-vindo. Eu sou o Vandinho, sou diretor e produtor do Gringos Podcast, né? O Gringos Podcast existe há mais de 3 anos. Como host, tem o Ney, né, da Gringos Records, e tem o DJ Eric J, né? 5 vezes campeão, melhor do mundo. E assim, nós estamos ali por 320 já, né? Episódios, vamos falar assim, né? Porque eles continuam, né? Bate-papo, troca de ideia. E o Gringos Podcast nasceu da ideia de, assim, colocar a história em vídeo, em áudio. Porque tinha muito, ouviu falar, ouviu não sei o quê. Então, vamos registrar isso. Porque antigamente o que faltava era registro, né? Então, a ideia do Gringos Podcast é esta. Então, vamos registrar. E eu acredito que a maioria dos podcasts, né? A gente fala, a gente ouve falar, tem tudo, mas não tem um registro. Então, tem gente que vai lá depois de 25 anos, 30 anos, falar, aconteceu isso, isso, isso. Só que não tinha registro. Então, o bom do podcast é isso, né? Você ouvir, você vê, né? Que o pessoal que assiste no YouTube vê muitas imagens, né? Sobre. Então, a gente vai colocando fotos da época e aí a gente vai conversando mais sobre. Massa, obrigada, viu? Mia. Bom, eu sou o João França, negro Mia, sou pichador e ativista negro, host do podcast Real Corre da Rua, que eu apresento com a minha companheira, que já estamos juntos há mais de 20 anos. E o podcast veio totalmente, porque eu sendo da pichação, a gente criou o podcast totalmente com o intuito de registrar essas histórias que muitas vezes só ficam entre a gente ali quando a gente conversa, e a gente quer deixar isso registrado para que mais pessoas possam ter acesso a isso, né? Porque a gente já é criminalizado pra caramba, então se a gente deixar essas histórias se apagarem, ninguém saber, ninguém nunca vai saber e vai ficar só entre a gente. E acho que é isso que é a importância assim, dos podcasts em geral, né? Assim como o Bocada Forte também fez isso lá atrás, sem ser um podcast, mas com esse mesmo intuito de registrar, né? De transmitir a informação, acho que é nesse sentido, assim. Da hora. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho mais do podcast, falando se é gravado, se é ao vivo, como que acontece, dando um pouquinho aí desse insight dos bastidores e qual que é o foco do conteúdo de vocês. Bom, o nosso podcast se trata totalmente de pichação, do real corre da rua, né? Do que acontece na rua de maneira não legal, né? Não vou dizer que é ilegal, porque é só de uma maneira não legal. E a gente tem a ideia de fazer gravado
pela própria segurança dos nossos convidados, que muitas das vezes são procurados pela justiça, tipo, já aprontou pra caramba, então a gente prefere mais fazer ali gravado para ter esse lance da segurança mesmo, né? O nosso o foco, na verdade, começou muito para falar só de pichação, que eu e minha esposa vêm da pichação de mais de 20 anos. Só que daí a gente começou a entender que só a pichação ia ficar uma coisa muito fechada. Daí a gente abrangiu, tipo, não, Real Corre da Rua vai falar de todo mundo quem só corre na rua, quem canta, quem dança, quem produz, tipo, todo mundo, tipo, registrar o real corre de quem faz acontecer na rua, né? Da hora. E que dia que vai ao ar? É semanal? É De domingo, uma vez por semana. O Gringos Podcast, ele é ao vivo, né? Ele é ao vivo 2 vezes na semana, geralmente de segunda e sexta. Aí, lógico, né? Se aparece alguém ali que não dá para ser ao vivo, a gente faz gravado na semana. Mas a ideia é ser ao vivo. E, lógico, como tudo ao vivo, já aconteceram alguns probleminhas, né? Então, sei lá, tá ao vivo, alguém conta uma história de outra pessoa. Aí, como o Gringos é bem conhecido, a loja onde é feito, aí a pessoa já liga e fala, ó, tô indo aí, viu? Né? Tem isso, como ele sabe que é ao vivo, né? Então, teve um ou outro episódio assim que foi gravado, mas, sei lá, alguém que veio de fora, aí falou, ó, só consigo fazer agora. Então, vai ser agora. Sei lá, tá indo muito DJ de fora, né? Veio gente da Jamaica, então a gente não tem como marcar isso aí. Isso daí você tem que pegar o horário deles e mandar ver. E a ideia do Gringos é a parte musical mesmo, né? Lógico, nós já tivemos políticos, pessoal que não era do hip hop, assim, diretamente, né? Que nem quando foi o Michael Sullivan. Então, o Michael Sullivan não tem como falar não. É a história da música. Então, a gente pega, conversa sobre... Era sobre o Tim Maia, 50 anos, né? O Azul da Cor do Mar. Então, ele foi lá para falar sobre. E a gente acha o máximo, quando vai o pessoal do reggae também. Então, a gente está super aberto a trocar ideia também com o pessoal que não é do hip hop, né? E, pelo que eu saiba, a ideia é continuar ao vivo. Enquanto não der um problemão, vai continuar ao vivo. Que da hora. E eu queria saber se vocês conhecem o trampo aí um do outro, como é que é esse diálogo entre vocês? Vocês que estão aqui, né? Tem vários outros, né? Ele, pessoalmente, eu não conheço, mas a pessoa que trabalha com vocês, que é o Harry, foi o nosso primeiro operador, tá ligado? Ele sempre falava muito de vocês, queria levar a gente lá, queria fazer essa conexão, mas a gente nunca acabou que se conheceu, que acabou rolando mesmo real, assim, né? O Harry é o embrião de tudo, né? Do Gringos Podcast, de tudo, de tudo. Ele não está aqui, mas foi ele que começou também com o Gringos, né? Com o de vocês também. Até mandar um salve para ele aí, porque ele é visionário. Um salvão pro Harry, hein, gente? Harry Góes, hoje ele está no Flow, né? Hoje ele trabalha com o pessoal do Flow, mas ele ajudou vários podcasts. E eu sei que o nosso terceiro convidado que vai chegar também, As Ideias Podcast, ele também se baseou no Gringos, quando ele foi lá ser entrevistado, o podcast deles. O Rap Brasil também, então o Harry tem a ver com todos estes. Um grande visionário, né? Vocês falaram aí de alguns aspectos, como os podcasts têm ajudado e apoiado essa memória que não foi registrada, né? Uma memória que, enfim, a gente vem também de uma cultura oral, né? A gente tem base nessa oralidade, nossa ancestralidade também é essa. E aí vocês falaram sobre esse papel da memória. E aí pensando que o hip hop fez 50 anos, que o Bocada Forte está aí fazendo 25 anos, vocês falaram já disso de maneira breve, eu queria que vocês falassem mais sobre a importância desses registros de memória e como é que vocês têm operado isso, assim, para além do podcast, se vocês têm feito outras parcerias, sei lá, escola, educação, ou o alcance de vocês em relação aos temas que são debatidos. Dá uma devolutiva para a gente como vocês veem isso aí. O Gringos Podcast, praticamente tudo que tem parceria, o Gringos está junto, né? Porque o pessoal vai lá contar as histórias, mas aonde arranja uma imagem sobre isso? Porque a ideia do YouTube é mostrar o máximo possível de imagem, mesmo sendo um podcast. Então, vamos arranjar a imagem tal, com tal. Então, a pessoa chega lá, ela conta a história e a gente começa a passar no telão, nem ela sabia que existia aquela imagem. Então, a gente vai procurar essa imagem com parcerias, com sites, Bocada Forte, com todo mundo, sabe? Então, a gente agrega, né? E, lógico, quem ouve pelos podcasts, pelo streaming, né? Aí não tem. O diferencial das imagens está no YouTube.
Então, mas assim, a gente tenta resgatar o máximo. Então, o pessoal que escreveu o livro na época, né? Ó, vamos lá, pega a imagem, vem aqui, mostra. Pessoal da educação, vou fazer algo temático na semana. Vai lá, vai divulgar lá, entendeu? Então, a gente tenta juntar com todo mundo, né? Tudo que envolve hip hop, tudo, não só os 4 elementos, porque também tem as outras partes. Então, tudo que envolve a história do hip hop, a história da música, a gente tenta agregar lá. Como eu disse, né, tipo, o Bocada Forte tem 25 anos. Eu não posso dizer que eu participei do começo, né, da criação, mas eu estava ali nos primeiros passos do Bocada Forte, que era quando tinha a sala de bate-papo, que não existia Instagram, não existia Orkut, não existia nada. Era, tipo, nossa única maneira de se comunicar com outras pessoas que gostavam da mesma coisa que a gente. E eu acho que eu vejo, tipo, isso meio que a mesma coisa do podcast hoje, porque a gente está podendo levar essas informações para outras pessoas que não teriam acesso, tá ligado? Se não fosse assim. Tenho muita gratidão ao Bocada Forte, a poder estar aqui hoje contando isso, porque tem pessoas que eu conheço, são amigas até hoje, que eu conheci lá, tá ligado? E que são monstros hoje em dia, e que se não fosse isso, a gente não teria se conhecido. E como você falou, o que mudou na minha comunicação eu vindo da pichação sendo um vândalo, eu falando num podcast, as pessoas já me enxergam com outro olhar, já não enxergam mais com aquele olhar de marginal, já enxergam com o olhar de uma pessoa que raciocina, que pensa. E a nossa ideia é essa, né? Mostrar que somos todas pessoas normais, né? Não somos bichos, né? Com licença. Salve, quem está falando aqui é o Dico. Eu tenho... É porque eu tenho uma pergunta, na verdade, até para o Mia, na verdade, assim, né? Porque os convidados, normalmente, que você convida são artistas vândalos, né? Como vocês costumam... E aí, eu vi alguns podcasts que eles não mostram o rosto, né? Queria que você falasse um pouco isso, se é uma questão de segurança, se é uma questão de que não quer mostrar o rosto mesmo. Como que isso se procede, né? Quais são os desafios de isso acontecer, né? Foi a questão que eu falei da gente não fazer ao vivo exatamente por isso, para preservar nossos convidados, porque se tiver lá rolando ao vivo, agora que terminar, vai ter polícia lá na porta esperando, certeza, tá ligado? Ou no meio, viu? Que nem no Gringos, foi no meio. O cara liga na hora lá, fala, como que é a história que ele tá contando aí? Na hora. É foda. Caramba. E aí, tipo... hoje em dia, eu mostro meu rosto porque... Quando eu fui pego, a mídia mostrou meu rosto, tá ligado? E até então eu era uma pessoa anônima, um pichador anônimo que ninguém sabia quem era. E aí eu fui pego por fazer uma pichação gigante, que eles começaram a atacar minha cara na mídia. Eu falei, todo mundo já sabe meu rosto. Tipo, foda-se, eu não tenho mais crime pra pagar, então é isso, todo mundo vai saber quem eu sou mesmo. Mas é, tipo, total por segurança, assim, de cuidar de quem a gente quer entrevistar. E até para as pessoas se sentirem mais à vontade para contar, né, mano? Tipo, vou dar um exemplo. Um dos meninos que a gente entrevistou esses tempos agora... de rosto tapado, ainda bem, foi preso essa semana numa tentativa de assalto, tá ligado? Aí a gente, caralho, por que o cara não quer mostrar o rosto? Porque ele tem outra vida paralela mais perigosa ainda, tá ligado? É foda. Nossa, estou felizona de conversar com vocês. Estou aqui com um time de perguntas, né? Se mais alguém quiser fazer pergunta também, já que o Dico também abriu esse precedente, a gente está aberto aí para as perguntas do público, tá, gente? Ainda nesse nicho que vocês estão falando das entrevistas, de um trabalho de pesquisa sério que é feito, então acho que é importante também saber que um podcast não surge do nada, né? Existe todo um trabalho de pesquisa para que ele seja um bom podcast, para criar vinheta, para um tantão de coisas, né? Mas eu queria perguntar para vocês se, nesse sentido, vocês já precisaram excluir uma entrevista, se já aconteceu algum BOzão ao ponto de vocês terem que excluir a fala de algum convidado, ou alguma coisa que rolou, que você falou, isso não vai dar liga aqui no podcast. Que é isso, né? Bastidores tem dessas coisas, ao vivo também tem. Então, queria que vocês falassem sobre isso. Eu gravei uma entrevista, posso até falar o nome do mano, Rasta Boys, que é um dos mais foda aí da pichação agora da atualidade, que picha pra caralho mesmo. E a hora que a gente terminou de gravar, um olhou pro outro e falou, mano, isso não pode ir pro ar. Simples assim, isso não pode ir pro ar, senão amanhã nós três tá presos e tamo fudidos, tá ligado? É o proibidão, né? E tá guardado lá na manga. Talvez qualquer hora a gente der uma doideira, a gente solta, mas já rolou isso sim. No Gringos Podcast, o que rola muito é o pessoal, pessoal da velha guarda, eles têm alguns termos que não se usa mais. E aí eles falam, normal, tá ao vivo, só que quando acaba, o assessor fala assim, corta aquela parte, mesmo sendo ao vivo, dá para cortar. Lógico, quem assistiu já ouviu, se gravou já era. Mas se vai ver depois, então a gente corta.
Então, e eu posso dar o nome também, já que você deu o nome, vamos jogar igual, né? Que nem o Michael Sullivan. Ele estava gravando uma nova música com uma trans. E ele usou o termo masculino. Quando acabou a entrevista, a assessora falou, ó, essa parte não vai ficar legal. Ele não fez por mal. Mas é outro mundo hoje, entendeu? Não dá para usar alguns termos, né? E ele entendeu numa boa. Ele falou, não, pode cortar, não tem problema nenhum. Então tem isso também. O pessoal, depois que começaram a dar alguns probleminhas com o podcast, eles se policiam muito. Tem uns que chegam muito travados. Aí você fala assim, pô, mas você vivia na Globo dando entrevista pro Jô Soares e o cara chega, não, mas podcast é diferente. Entendeu? Aqui pode virar um monstro, né? É tanto pro lado bom quanto pro lado ruim. Então eles chegam lá muito assustados, que nem o Valmir Borges. Ele chegou lá e falou, pô, tô assustado, não sei o quê. Não, calma, relaxa. É ao vivo, mas, pô, vocês estão acostumados, Na né? verdade, todos, na hora que chega, que vê as câmeras, já dá aquela... Não, mas a gente não entende muito, porque eles viveram a vida com isso. Aí você fala assim, não, é normal, não, mas podcast é diferente. Podcast Não é o papo sei, reto, né? olho no olho, né? Outra história. É que tem alguns podcasts que realmente é polêmico. Não tem como, o pessoal vai nessa. Então eles vão para todos já armados, preparando que vai sair alguma coisa errada, entendeu? E a maioria sai de lá falando, não, aqui foi tranquilo, sabe? Assim, porque a ideia não é essa. Pelo menos a nossa, né? É muita coisa que rola nos bastidores, então eu queria abrir aqui um bloco para a gente falar de outro assunto que as pessoas comentam, e acho que é importante a galera do hip hop estar antenada, que é sobre monetização, gente. A gente está vivendo um boom dos podcasts, e eu acho que é um movimento incrível, mas eu queria saber de vocês, se vocês têm aí algum conhecimento sobre isso, né? Sobre a monetização, se isso já aparece para vocês no trabalho de vocês, se vocês já usam desse recurso, né? Se são valores que valem a pena, coisas desse tipo. Assim, vamos começar devagarzinho. Tem outras perguntas nessa linha, mas acho importante a gente aprender a falar sobre grana, dinheiro, e é isso, é um trabalho. Um podcast é um puta de um trabalho, então acho que é importante a gente também ir criando algumas barreiras, quebrando algumas barreiras, e entendendo aquilo que a gente está disponível a ceder ou não, né? Que tipo de proposta que já chegou para vocês, ou vocês continuam independente total, enfim. A gente, graças ao Harry, né, que é o nosso paizão aí do podcast, a gente já começou com um canal que monetizava, tá ligado? Não que isso nos dá dinheiro, porque ainda não deu nenhum centavo, mas sim, a gente já tem um canal, a gente já começou acima do zero, com um canal que monetiza. E é foda, porque quando a gente começa a acompanhar os números ali de monetização, você fica meio que sem entender, tá ligado? Você fala, mano, eu vou ter que fazer uma parada que viraliza para poder ganhar dinheiro, tipo... E aí você acaba tendo que fazer coisas que você nem concorda em fazer, tipo, que não tem nada a ver com a sua ideia, tipo, que nem nosso caso da pichação, várias vezes, várias pessoas já, você tem que fazer uns cortes polêmicos, tipo, de briga, de treta, e tipo, não vou fazer isso só para viralizar, para ganhar centavos de dólar, tá ligado? Eu prefiro, que é foda, porque quando a gente põe isso também na ponta do lápis ali, entender que, mano, para você fazer uma diária de podcast é caro, tá ligado? Para você juntar os equipamentos, condução, tudo é caro para acontecer. E se você for pôr na ponta do lápis o que a monetização dá e o que você gasta, é melhor você desencanar da monetização, senão você não vai fazer o bagulho da hora, tá ligado? Eu, pelo menos, acho assim. Assim, lógico que é um trabalho e você tem que ficar de olho nos números, mas isso não pode dominar, porque senão você só leva a gente para fazer corte. Você não consegue conversar, você só fica enviando corte. Todas as perguntas, cortes, que você falou da polêmica, né? Mas, assim, eu vejo que o bom são as parcerias, né? Porque o YouTube, ele muda muito a política dele de monetização também. Então, antigamente, algumas palavras que se usava de palavrão, não sei o quê, não tinha problema. Hoje já tem. Dependendo, já diminui o alcance, né? Já diminui a monetização. Então, pelo menos o Gringos Podcast também já começou com, né, monetizando, mas foram aparecendo as parcerias, né, os divulgadores. Então, para nós lá, o importante mesmo são as parcerias, mais do que os números. Apesar de ter número legal o Gringos Podcast, mas parceria mesmo que é o que faz acontecer. E a gente ainda, por se tratar desse lance da pichação, de um lance mais ilegal, já fica mais difícil as parcerias também. Não é todo mundo que quer associar seu nome à parada, tá ligado?
É foda. Eu tinha até uma pergunta aqui que era nesse sentido, das polêmicas, dos cortes, de como vocês lidam com isso, mas eu acho que vocês já responderam muito bem, assim, acho que vocês não estão indo muito por esse caminho, Eu né? vou dar um destaque de uma pergunta que você fez e eu não respondi, acabei não respondendo, ele respondeu não. O problema de alguns episódios é que você faz e na época a pessoa é super legal. Aí passa um ano e meio, estoura uma bomba sobre essa pessoa. E aí o pessoal fica falando, tira esse episódio, né? Pode ter passado 1 ano, 2. Se não foi algo legal que essa pessoa fez, a gente vai sofrer pressão para tirar o episódio. É de lei, assim. O pessoal vai lá, encontra e... Olha, ele falou isso, falou aquilo. Vocês não vão cortar? E aí, como eles sabem que é ao vivo, eles ficam mandando superchat, ficam mandando a pergunta no Pix. Então, estourou uma bomba no meio do hip-hop na semana, pode ir um entrevistado que for. Eles só vão perguntar daquela pessoa. O público, né? O público... Porque eles querem fazer o corte pro deles. Eles querem que alguém fale lá para eles fazer o corte pro deles, pessoal. Boto fé. E aí eu queria perguntar a vocês sobre as plataformas, né? Vocês falaram aí um pouco. Você usa o Gringos usa o YouTube e vocês usam... A gente é só YouTube. Só YouTube também. A gente usa as outras também, Deezer, todos. Então, eu queria saber se vocês acham que precisa haver regulamentação nessas plataformas, né? E o que vocês acham que precisa melhorar. Por exemplo, está funcional para o tipo de trabalho que vocês desenvolvem hoje? Ou, enfim, dá para a gente pensar um pouco em termos de mercado, que novas coisas precisam surgir? Enfim, acho que é um tema interessante, dado que várias pessoas usam essas mesmas plataformas, mas a gente também fica refém dessas plataformas, né? Enfim, acho que vocês estão mais familiarizados do que eu, mas existe mesmo a ideia de que, e se derrubarem tal plataforma, o que acontece com o conteúdo que vocês produzem, né? Eu acho que a gente ainda tá bem engatinhando ainda nesse lance de monetização, de royalties, assim. Porque, tipo, tenho alguns amigos artistas da música que eu escuto umas histórias de gente que tem música com não sei quantos milhões, tipo, na plataforma e não ganha 1 centavo, tá ligado? Só porque não foi a pessoa que subiu a música. Então, tipo, eu acho que o que falta é ter mais pessoas que sabem isso, passando a visão de como que é isso, porque, mano, a gente vai tentar fazer e fala, é mó treta, velho, pra você entender os números, a monetização, por que monetiza, o que monetiza. É muito difícil, mano. O que eu costumo dizer é que nem fazer edital pra prefeitura, tá ligado? Vai ser foda pra você fazer, mano. É muita barreira, né? E o digital acaba sendo isso, muita barreira pra gente desencanar e não fazer, né? Eu acho que é meio que isso, assim. O que mais nós ouvimos lá é gente que a música subiram sem ser ele. E aí ele não consegue tirar. E grupo grande, né? Sei lá, Dê Menos Crime. Pessoal, tem tal música lá, se você jogar o nome, você não acha, tá no nome de outra pessoa. Porque foi feito muita coisa nos anos 90, assinar por assinar. Entendeu? Porque era bom para a época. Não se pensou em 20 anos depois, 30 anos depois. E todo mundo vai lá e fala, minha música saiu no DVD de não sei quem, e eu nem estava sabendo, acabei de ficar sabendo por vocês, quando a gente faz a pergunta. Porque eles não têm nenhum conhecimento sobre o direito da música deles. Alguém subiu e não consegue tirar. Falando assim, eu não vou falar pelo nome do Ney e do Eric J, que são os apresentadores do podcast. Vou falar por mim assim. Para mim tem que regularizar. Por quê? Nós levamos políticos lá. E eles têm que entender que eles não podem falar qualquer coisa que não seja a verdade. Porque eles vão lá já querendo fazer o corte. Aí ele fala qualquer coisa lá e entra. Então as plataformas têm que ser responsáveis por isso. Não só quem produz o podcast. Nós somos a ponta, entendeu? Eles têm que ser responsáveis. Se a pessoa chega lá e fala que fez A e ela fez B, tem que ter alguém lá que vai cortar isso daí, não nós. Porque cai tudo sobre quem produz, né? E o meio, entendeu? Então, para mim, pessoalmente, falta. Tem que regularizar mais, né? No momento que cair alguma por isso... Tem que ver o porquê. Aí conversa, debate, faz isso que nós estamos fazendo, entendeu? O que falta também é o pessoal tem medo antes de acontecer. Mas se caiu da extrema lá, não vai cair o nosso?
Depende. Você está fazendo a mesma coisa? Você está fazendo um jogo sujo? Não. Então por que o receio? Não tem receio, entendeu? Agora eu fiquei conversando com vocês, fiquei pensando aqui. O que produz um bom podcast, né? É um bom trabalho anterior de pesquisa, você, né, no caso do Gringos, tem pesquisa de imagem, e a pessoa entender que não é uma entrevista, que é uma conversa, um diálogo, tem que ter essa leveza. O que é um bom podcast para vocês que estão aí há um tempo, né? Eu estou aqui, gente, totalmente novata, me aventurando aí, fazendo essas conversas. Inclusive, acho muito legal, como a Mia falou, acho que destaca um outro lado que as pessoas não conhecem sobre nós, né? Inclusive um lado de humanidade, porque às vezes a gente é conhecido por determinadas coisas e por outras não, e eu acho que nos humaniza também, né? Somos pessoas como todas as outras, reflexivas, pensando sobre diversos temas da sociedade. O que é um bom podcast para vocês? Ou no podcast de vocês, vocês falam, essa entrevista foi foda, foi massa. O que faz um bom podcast, uma boa entrevista, um bom diálogo? Qual que é a percepção de vocês? Para mim, principalmente, é verdade, né? A pessoa tá ali, tá à vontade, conversando à vontade, não tá, igual tá falando, não tá forçando para falar coisas que vão virar cortes. A pessoa tá ali à vontade, contando a caminhada. Acho que no caso deles ainda não vou dizer fácil, nem é isso que eu quis dizer, mas porque já são pessoas do rap que são pessoas conhecidas, tá ligado? São pessoas que já falam sobre si. No nosso caso, não, são pessoas que são completamente anônimas e que a gente quer mostrar a história dessas pessoas para fora. Então, a maioria das vezes são meus amigos, né? São pessoas que eu já conheço, mas as melhores entrevistas que eu fiz foram com pessoas que eu nunca tinha conversado. E sem pauta e sem nada, só sentar e trocar ideia, assim. Para mim, acho que o melhor de tudo é quando você pode falar a verdade mesmo, olho no olho ali, não tem nada melhor, não, sério. Eu acredito que seja humanizar a conversa. Por exemplo, se eu sentar ali na mesa, eu não vou ficar atacando a pessoa que eu vou conversar. Eu não vou ficar fazendo ela ficar desconfortável. Você tem que humanizar. Então, se a pessoa teve o carinho de ir até o podcast, é porque ela quer falar. Tá? Então, eu não vou chegar lá e falar assim, e aí, aquela briga lá, como é que foi? A pessoa já vai se sentir atacada. E é o que acontece em vários podcasts, né? Que eu vejo que eles vão por causa da audiência, mas eles são atacados, sabe? Ah, o que aconteceu essa semana lá, a pessoa falou mal de você. Não, na hora de que vai começar o podcast, a gente já fala, sem estar no ao vivo, nos bastidores. Esse assunto você quer falar sobre? Se você quiser falar sobre, nós falamos. Se tiver algum assunto que você não quer falar, já avisa a gente. Se você não quiser, porque assim, vão perguntar, o público irá perguntar. E a gente pega e fala, essa pergunta aqui, pessoal, se você pagou, a gente devolve, a gente não vai fazer essa pergunta. Porque a gente quer que o papo seja legal. Então tem gente lá que chega e fala assim, 1 hora só de papo que eu tenho que ir. Aí depois tá lá, 3 horas de papo e a pessoa nem se tocou. Ela fala 3 horas, tá, então beleza, vamos continuar. Entendeu? Então, se você fazer se sentir à vontade, que nem aqui. Eu cheguei e me senti à vontade. Entendeu? Cumprimentei todo mundo, falei com todo mundo, o lugar é legal. Então você não quer ir embora. Você quer ficar. Então a ideia é essa. A gente tem mais perguntas do público. Com licença. Bom, queria saber uma situação, por exemplo, das pessoas que querem participar, né? Às vezes mandam um e-mail e talvez vocês vendo a caminhada da pessoa, talvez não seja tão interessante para o podcast. No e-mail talvez vocês nem respondam. Mas quando encontram vocês e fazem essa pergunta, como que é a relação que vocês não querem ter essa pessoa no podcast e ela está se convidando? Como que isso acontece? Esse lance do linchamento virtual hoje, que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala para as pessoas, né? Às vezes a pessoa se sente importante ao ponto de você achar ela importante, tá ligado? E às vezes a pessoa é importante, mas você só não conhece ou não tem interesse pela caminhada da pessoa, tá ligado? E aí, pra que eu vou... Tipo, tem milhares de pessoas que eu admiro, quero contar a história, por que eu vou contar a história de uma pessoa que eu não conheço, tá ligado? Eu prefiro mais ser sincero e falar, mano, tipo, não faz sentido pra nós te entrevistar do que, tipo, não, vamos sim, depois ficar, putz, tem que ver a agenda, ficar pagando de louco. Eu acho que é melhor já dar o papo reto e a pessoa já entender que não é esse o caminho, né, mano? Acho que a gente tem que... Tudo na vida a gente tem que ser visto pela relevância do que a gente faz, né, mano? E não pela relevância do que a gente fala que faz, né, mano? Vocês são em quantos lá? Pra produzir tudo, fazer tudo? Em 5.
Em 5? pessoas. Nossa, então até imagino. O nosso problema lá, nós estamos em 3, né? Eric J, Ney e eu. Aí um conhece e os outros 2 não. E geralmente esses são os mais legais. Porque quando os 3 conhecem, a gente já topa logo de cara. Não, pô, vamos levar tudo. Mas quando um só conhece e quer mostrar para os outros que vale a pena aquele convidado, para mim foram os mais legais. Então, um que eu não conhecia, o Ney chegou e falou, vou trazer tal pessoa. Falei, Ney, tem certeza, né? Na ignorância. A gente é ignorante quando a gente não conhece. Falei, tem certeza? Tem tal história lá, tal história aqui. Ele falou, não, confia em mim. Aí chega e a pessoa não fala daquela história. Ela fala de outras histórias. Eu falo, não. Então, interessante, foi interessante mesmo, valeu a pena. É erro meu, porque às vezes você não ouve tal pessoa porque não tem a ver com a parte política sua, com a parte pessoal mesmo. E às vezes aquela pessoa errou e mudou. Entendeu? Então já aconteceu isso, de eu mesmo falar assim, não queria essa pessoa aqui, essa pessoa não pensa politicamente falando, né? E chegou lá, a pessoa foi super legal, né? E a gente também deu espaço para ela falar com pessoas que não pensam como ela, né? Que ótimo, isso mostra, só reforça que a gente precisa estar sempre aberto a ouvir outras pessoas, mesmo aquelas que a gente não conhece, né? Então, eu queria chamar aqui o Boy Killa, que chegou às Ideias Podcast. Vem pra cá. Me desculpa. Calma, gente. Me desculpa. Eu quero saber se os podcasters aqui querem já atualizar o que rolou nessa mesa, que vocês são muito bons de papo. Então, eu queria fazer uma pergunta para ele. Deixa ele chegar e se apresentar. Porque tem a ver com o podcast dele total para ele se apresentar. Quando você foi lá no Gringos Podcast, vocês falaram, né? O Big também falou que vocês gostaram tanto que pensaram também em fazer um podcast. Essa história é verdadeira ou não? Vamos desmistificar isso agora. Essa história é verdadeira. O Gringos Podcast foi uma referência para o nosso podcast. Foi um dos primeiros podcasts, inclusive, que prendeu a minha atenção. Que eu assisti e eu falei, pô, que da hora. E a gente tem um network também muito bom nesse mundo da música, tá ligado? E eu falei, pô, a gente também poderia explorar um pouquinho mais, tá ligado? Aí eu falei, pô, ali tem música... Tem várias fitas ali, tem vários temas que interessa a gente, tá ligado? E foi daí que despertou o meu interesse. Eu mesmo sou muito tímido. Eu falei, pô, nesse universo aí eu acho que eu posso tentar trocar uma ideia, tá ligado? Eu vou conseguir transitar ali, de alguma forma. Da hora, mano. Massa, quanto tempo tem as Ideias Podcast? Que dia que rola? É ao vivo, não é? Conta pra gente. O nosso podcast é ao vivo, é às terças e quintas. Atualmente a gente vem passando por um momento de transição, de sociedade, enfim. E aí deu uma travada, mas agora a gente já está finalizando todo esse processo burocrático. Agora a gente está voltando na próxima semana, com o Salvador da Rima. E aí a gente vai continuar, vai permanecer às terças e quintas, às 7 da noite, o mesmo horário. É o mesmo formato, é ao vivo também. E fala um pouco do foco do conteúdo de vocês. Quem que vocês convidam, geralmente, enfim. A gente tenta abordar muito o tema ali, a gente tenta trafegar no meio do rap ali, política de rua, né? A gente convida bastante pessoas também que falam o nosso linguajar e que traduz bem a linguagem acadêmica, tá ligado? Que muitas vezes a gente não desperta o nosso interesse. Tipo, infelizmente a gente tem essa dificuldade de entender, né, pessoas que falam muito difícil muitas vezes. É óbvio, eu não estou falando que a gente tem que ser ignorante, deixar de estudar e se aprofundar, tá ligado? Mas muitas vezes a gente tem um bloqueio e eu acho que esses manos que conseguem traduzir essa linguagem mais acadêmica, tá ligado? É uma boa ponte para despertar vários dos nossos, tá ligado? Para que eles atravessem essa ponte, busquem conhecimento e possa meter o pé na porta e invadir o mundo dos caras, tá ligado? E vocês já tiveram alguma daquelas entrevistas meio problemáticas ou coisas que vocês acharam que precisava tirar do ar?
Vocês já tiveram que lidar com algum conflito desse tipo? Ah, várias. A gente faz o podcast ao vivo ali, mas, pô, muitas vezes eu e o Big, a gente já pegou ali mais ou menos o que pode ser falado ou não, tá ligado? Até mesmo na rua, para que a gente tenha uma boa convivência, né? Para que a gente não arrume problema com os nossos amigos, enfim, mas já rolou sim, muitas vezes esse tipo de problema, da gente ter que encerrar o programa e falar, pô, edita, corta aquela parte ali porque vai dar algum problema pra gente, saca? E aí é um processo muito grande porque envolve não só o nosso convívio, tá ligado, na rua, mas tipo, pra gente se manter na plataforma também a gente tem que ficar se moldando o tempo todo, né? Então é necessário. A gente falou um pouquinho disso aqui, né? Nós já falamos sobre isso. Então, bom saber que você está no mesmo pensamento. Uhum. Eu estou só repassando contigo algumas perguntas que a gente já fez, que estava curiosa para te ouvir também. Tenho certeza que o público também estava curioso. Queria saber o que, para você, faz um bom podcast, assim. É o formato? É o convidado? O que faz um bom encontro, né? O nosso podcast terça e quinta. Aquela entrevista que você fala foi massa. O que precisa, né? Porque também tem muita gente pensando em abrir um podcast. Acho que essa coisa que você trouxe da timidez também é muito interessante. Me identifiquei, inclusive. Essa coisa que o podcast é ao vivo, mas ela te expõe, mas não te expõe tanto. Talvez algumas pessoas se identificam mais com esse formato. Sim. O que faz um bom podcast no podcast de vocês? O que é um bom encontro para vocês? Bom, eu vi vocês falando, inclusive, algumas coisas da mesma forma que eu penso, tá ligado? Tipo, vou repetir novamente, a linguagem, tá ligado? Tipo, eu não sou um cara acadêmico, eu não terminei os meus estudos, tá ligado? Então, eu tenho muita curiosidade, eu acho que a curiosidade que eu tenho, vários irmãozinhos meio de quebrada tem, tá ligado? Vários caras que tá em vários fundão de periferia têm a mesma curiosidade que eu. Então eu vou em cima disso, mano, tá ligado? Eu falo, pô, isso daqui eu não sei, pô, tenho essa curiosidade aqui, queria aprender isso daqui. Então ali eu consigo expor as minhas dúvidas, tá ligado? E as dúvidas de vários parceiros meus de rua. E eu acho que isso faz... eu acho que muitas vezes falta isso, tá ligado? Porque a quebrada muitas vezes não se aprofunda também nesse tipo de conteúdo. Muitas vezes vê um político ali, às vezes até um MC mesmo, fala, pô, não, tá ligado? É um bagulho muito difícil, tá ligado, pra mim. Então, tipo, o nosso linguajar, né, mano, o nosso dialeto, tá ligado? De forma simples e direta, eu acho que isso é um atrativo a mais, tá ligado? E busca o público que eu quero, tá ligado? É isso. Incrível. Vocês querem comentar alguma coisa aqui do que o Boy Killa falou? Eu gostei muito dessa perspectiva da linguagem. Acho que hip hop é linguagem nas suas múltiplas facetas, né? E essa coisa de falar de um jeito que as pessoas compreendem, eu acho que é fundamental para a gente que é do hip hop. Eu acho que o hip hop também traduziu muitas coisas para a gente em várias linguagens, né? Então, vocês querem acrescentar alguma coisa em relação ao tema da linguagem? É exatamente isso, né? A gente trazer a linguagem para conversar com os nossos, né? Que muitas vezes a gente faz coisas que atingem pessoas que não tem nada a ver com a gente, tá ligado? E eu acho que a importância do podcast vem exatamente em cima disso, de se comunicar com quem é a gente, né? E muitas vezes a gente acaba entrando numa briga com o algoritmo, com quem não gosta, porque não é para todo mundo, né? Acaba também não sendo para todo mundo, acaba sendo mais para quem está próximo da gente, assim, né? Que pensa como a gente, né? Sim. E acaba furando uma bolha também, né, mano? Porque através da linguagem, por exemplo, vários caras de quebrada que eu conheço, às vezes chega em mim e fala, pô, eu odeio política e tal, mas a partir do momento que essa pessoa para prestar atenção no Galo, no Chavoso da USP, no Renato Freitas, tá ligado? Ela consegue se identificar melhor com esse lado político, tá ligado? Então, esses caras, eles conseguem traduzir bem, tá ligado? Essa linguagem de um mundo que pra gente, muitas vezes, tava bem distante, tá ligado? E a gente vê esses caras trocando ideia, a gente fala, pô,
peraí, não é tão distante assim, mano. A gente pode chegar e invadir também, porque senão a Dá gente... pra gente ter um entendimento também, né, Entendeu? mano? Porque senão a gente vai ser controlado por esses caras até quando, tá ligado? Então tem um representante lá nosso sim, a gente pode acessar sim. Para uma quebra de estereótipo que a gente viveu, eu acho que todos nós vivemos a geração da televisão e do que era uma linguagem considerada a certa, o que poderia ser falado e o que não podia ser falado, e quem eram essas pessoas, né? Muitas dessas pessoas não tinham a nossa cara nem o nosso jeito. Então, acho que os podcasts contribuem muito para essa multiplicidade de vozes e linguagens e corporeidades também. Acho importante. Vandinho. Eu tenho uma pergunta. Eu gostei do que o Boy falou da linguagem e eu queria entender como é que eles conseguem trazer algumas pessoas para a linguagem que vocês querem. Por exemplo, quando vai um político que você vê que ele está indo por outra linha, né? A conversa está ficando difícil. Como é que vocês conseguem puxá-lo para cá? Você fala mesmo, fala assim, mas como é que você explicaria isso pro pessoal que não é muito ligado em política, sabe? Vocês conseguem falar, vocês conversam antes com ele, falam, ó, aqui funciona assim o podcast, o pessoal gosta de uma linguagem mais simples, é antes, é no meio, é depois, como que funciona isso? Mano, é mais ou menos assim, o político é o seguinte... Quando a gente tem que entrar no gabinete dos caras, tá ligado? Quando a gente tem que acessar o universo dos caras, eles fazem com que a gente fale a língua deles, tá ligado? Por isso que é bom e importante o Gringos Podcast, por isso que é bom o seu podcast, tá ligado? Porque a gente traz esses caras para dentro do nosso universo e obriga eles a conversar com a nossa linguagem. Falar a nossa língua, tá ligado? Porque político, tá ligado? São políticos. Se eles não souberem conversar com a gente, eles se estrepam, mano. É simples. A ideia é simples e objetiva, tá ligado? Nós temos perguntas dos convidados da plateia. Vamos lá. Oi, gente. Boa tarde. Eu sou a Crica Monteiro, eu sou grafiteira. Da hora. E eu queria perguntar uma coisa para vocês, porque eu acompanho o conteúdo de vocês, eu sou fã de podcasts. E uma coisa que me chamou a atenção, que aí eu acho que vale a gente nesse debate aqui. Eu percebo que vocês sempre trazem muitos convidados homens e menos mulheres. E aí eu queria entender como que é isso para vocês, como que vocês pensam nessas convidadas que vocês vão trazer para trocar essas ideias, e se vocês têm alguma questão com relação a isso. Porque eu sei que, como homens, falar com homem é muito mais fácil, né? Enfim, essa é a minha questão para vocês aí. Bom, no meu caso, vocês devem conhecer, eu apresento junto com a minha esposa, que é a Fernanda, que a gente está junto há 20 anos. E a gente tem muito essa treta, até porque eu tenho muito essa visão de querer entrevistar os meus amigos e ela querer entrevistar as pessoas que ela gosta, que muitas vezes são mulheres. Então, tipo, acaba meio que ficando bem equilibrado, assim. Tem até a nossa última entrevistada ali, a Miranda Rapper, mas ainda não saiu, né, porque é gravado. Mas, enfim, a gente procura balancear bastante, porque a gente sabe como é que é a exclusão, né, mano? Isso daí tem nem o que falar. A gente, quanto mais puder fazer, melhor. Pode crer. Bom, no nosso podcast, inclusive, eu peço desculpas para as mulheres, porque realmente falta, tá ligado? E é por isso mesmo que a gente vem atravessando esse período de transição, porque a gente quer mudanças no nosso podcast. Inclusive, uma das sócias que está entrando no nosso podcast é Eliane Dias, tá ligado? Então, já é uma figura feminina, tá ligado? Que vai acrescentar bastante para a gente nesse sentido. E é como eu estava falando para vocês anteriormente, 2 anos, a gente tem 2 anos de podcast, e isso passa muito rápido, tá ligado? Eu como um filho de uma mulher negra, que, pô, separou do meu pai já tem 15 anos, eu sei das dificuldades que as mulheres enfrentam, tá ligado? Mas, tipo, nosso podcast, por exemplo, tem um problema de estrutura, tá ligado? Tem um problema de estrutura. Então, eu tenho muito respeito também pelas mulheres. Então, é um barato que, tipo assim, eu falo, pô, será que a gente vai conseguir receber uma mina aqui legal? Porque é independente da figura que eu vou receber. Pode ser uma mina que, pô,
faz um trampo de rua, pode ser uma global. Para mim tem a mesma importância, tá ligado? Para mim tem a mesma importância. Então eu acho que eu tenho que receber todos da mesma forma, e inclusive com respeito, tá ligado? Então se eu não tenho um bom banheiro, se eu não tenho uma boa cadeira, se eu não tenho um bom rider para oferecer muitas vezes, se eu não tenho um Uber para oferecer para a mina, tá ligado? Eu sei das dificuldades que eu vou encontrar e que ela vai encontrar no meio do caminho, tá ligado? Eu não estou colocando a mulher como uma pessoa fragilizada, tá ligado? Muito pelo contrário. Eu acho que eu estou tentando ser respeitoso mesmo com as mulheres, tá ligado? E agora que a gente está arrumando a casa, atrás de um bom espaço, a gente está montando uma boa estrutura, isso tudo vai mudar. Inclusive, eu tô com uma ideia de colocar uma mulher como host, inclusive no nosso podcast, tá ligado? Porque tá certo que é 2 negão ali conversando com os caras, pá, é a cara do podcast, mas eu acho que a figura feminina dentro do nosso podcast é necessária, tá ligado? No Gringos, nós percebemos assim, como no começo se levava muita gente do hip hop ali dos anos 80, 90, e a maioria era homem, a maioria, nós percebemos que o público tem dificuldade em aceitar quando leva mulher. Nós já percebemos isso, tá? O público do Gringos Podcast tem dificuldade. Então você leva, sei lá, 20 homens, leva uma mulher, no dia da mulher é baixo. E pode ser assim, gente grande, tá? Gente com nome e tudo. Não sei porquê, não sei explicar. Nós não nos baseamos nisso. Continuamos levando, levamos trans. Não, realmente a gente não se preocupa com isso. Mas a gente percebe, tá? E não sei porquê, que nem... Lógico, o dia que a Eliane Dias foi legal, foi ótimo. Mas a gente percebe que tem uma diferença no público. E a gente está tentando, assim, já tem um tempo... entender por que o público não aceita tanto quando vai mulher. Sim, a gente já fez debate colocando 3 mulheres, co-host mulher, e mesmo assim a gente vê que aquele público que está sempre, tanto quem vai que é conhecido, quem não é tão conhecido, nesse dia não está. Porque com o tempo você vai conhecendo os nomes, as pessoas, eles ganham prêmios, vão lá atirar, e você fala, pô, mas logo nesse dia ele não está, entendeu? Então, eu já percebi que no Gringos a gente tem essa dificuldade. E a gente está tentando de todo jeito assim entender. Não é por falta de levar, tá? É o público. E queremos que mude, esperamos que mude. Inclusive, eu acho que é um debate super válido, né, mano, a gente trazer. Eu também queria entender muito, tá ligado, sobre isso, porque no nosso podcast, eu confesso que eu não dou tanta importância para o alcance da entrevista. Tá ligado? Eu dou importância para o conteúdo que a gente vai produzir, tá ligado? Então, eu não sou refém, mas essa mesma dúvida que você tem, eu tenho também, porque no nosso podcast a gente é muito cobrado, tá ligado? E você pode ter certeza que quando uma mulher, tipo, tiver no nosso podcast, esse é o dia que a gente vai estar mais empenhado, tá ligado? E muitas vezes a galera que cobra e que questiona a gente não consegue ver nesses momentos, nem através do chat, tá ligado? Fazendo perguntas e interagindo dentro de um espaço que é nosso também, tá ligado? Porque é que não estou falando para você, é difícil levar a mina, por quê? Por questões estruturais. Então, quando eu levo uma mina, você pode crer, mano, que eu tô ralando. Tipo, mano, o banheiro tem que vir alguém limpar o banheiro, tem que montar um rider, tem que oferecer uma gasolina para a mina vir, tá ligado? A gente tem que fazer uma parada diferenciada para receber uma mina. E é justamente nisso. Quando as ideias encontram mais dificuldade, a gente não consegue, tá ligado? Ver esse... Pô, como que eu vou falar? Não esse retorno em números, tá ligado? Mas a gente não consegue ver essa troca, tá ligado? Entre as minas. Agora, pode ser um defeito nosso também, tá ligado? Uma falha nossa, porque a gente, como a gente estava falando aqui, por dificuldades, recebe muitos homens também, e o público acaba, sei lá, tendo uma maioria de homens ali também, e que distancia um pouco as minas. Pode ser um defeito também nosso. E deixando bem claro que também parte do público feminino.
quando vai mulher, a gente fala, pô, mas aquelas, sei lá, aquele público feminino que assiste quando vai o homem, não assiste no dia que vai a mulher. Parte do público feminino também. Isso é bem esquisito. Eu acho importante vocês estarem trazendo essa questão, porque a gente precisa enfrentar essa contradição em todos os aspectos e todos os setores, né? Então, acho fundamental que a gente possa abrir esse debate e conversar sobre isso, porque, de fato, por exemplo, poderia perguntar para vocês, existem podcasts de mulheres no mesmo segmento que vocês fazem, por exemplo? Vocês conhecem? Vocês escutam? Não conheço. Eu vou ser sincero, eu não conheço. No hip hop, o que eu ouço escutar é assim, que nem no Gringos Podcast. Quem criou? O Harry, junto com a Ana, que é a esposa dele. Ah, quem faz toda a parte visual? A Rose. Mas assim, de frente, que ficou, que está um tempo, que sobreviveu, eu também não conheço. O que eu queria acrescentar é que eu estou nesse movimento por causa do canal do YouTube que eu criei lá atrás, onde ainda era tudo mato, principalmente porque na cena do grafite, a gente ainda... Ninguém sabia muito dos nossos bastidores, né? E aí, por estar nesse lugar de também criação de conteúdo, eu também acho que tem que ter uma necessidade de uma mulher fazer o mesmo movimento. E aí, o que vocês trouxeram, o feedback de vocês é muito importante, porque isso é um incômodo que eu tenho, assim, que eu olho para vários lugares que eu vejo que a maioria é homem que está falando, protagonizando e tendo esse espaço. E tem várias coisas. Por exemplo, a sua preocupação é legítima, maravilhoso, entendeu? Mas nem por isso não deixe de chamar as minas, entendeu? Isso é uma questão que eu acho que eu entendo que é uma preocupação e tudo mais. E, no caso do Gringos, eu vejo duas questões que tem. É um problema, é um reflexo do próprio movimento hip-hop também, porque se você vai fazer um evento de mulher, geralmente nem os caras estão, e as minas têm uma série de camadas que a gente tem que avaliar por várias situações, por conta de ser mãe, ter marido, enfim, e ter a rotina delas, que fica complicado. E aí você me traz outra questão que é muito interessante sobre você leva, mas mesmo assim não tem essa visibilidade. O que eu acho é que vocês têm que continuar levando, porque não adianta a gente só pensar em números, em acessos e essas pessoas não terem esse espaço, entendeu? E, na minha visão, eu acho que eu espero que as coisas mudem. É só isso, porque o tempo todo a gente só está batendo na mesma tecla. E tudo isso é reflexo de uma coisa só, que é o machismo. E não só o machismo que está nos homens, mas também nas mulheres. Infelizmente, a gente sabe que tem algumas mulheres também que estão no processo de aprendizado. Mas eu acho que cabe vocês, homens que estão nesse lugar, também ter esse cuidado. Incrível, Krika. Nossa, muito obrigada aí, de verdade. Foi entrevistada aí na nossa mesa anterior e contribuiu super. Pô, agradeço. Inclusive, porque eu acho que a gente tem que tomar umas clicadas de vez em quando. É o certo, é trocar ideia. A gente criou as não ideias muda as justamente coisas, né, para mano? isso, tá ligado? Mas eu queria fazer uma pergunta para ela. Que assim, eu falei do público, mas eu tenho uma certa, pelo menos o Gringos, né? Tem uma certa dificuldade em levar algumas mulheres do hip hop. Temos muita dificuldade, assim. Elas vão em podcast que não tem nada a ver com hip hop, mas com hip hop elas não vão. E a gente convida, a gente tenta a data que ela quiser, o horário que ela quiser, e ela fala assim, não estou fazendo podcast. Na outra semana está no de qualquer um que não tem nada a ver com hip hop. Temos muita dificuldade também das pessoas que estão dentro do hip hop, que são desde a antiga, desde os novos, entendeu? E eu queria entender por quê, sabe? Assim, os próprios do hip hop não apoiam o podcast do hip hop. A gente vai responder ou a gente vai levar essa reflexão para casa? Eu gostaria de ouvi-la, se vocês quiserem falar sobre o que vocês acham, por que vocês acham, porque, sei lá, talvez porque é tratada melhor, que né, você falou, ter uma estrutura, qualquer coisa. Eu gosto de ouvir para a gente saber o que a gente também... Por quê? Para entender, como te falei. Você trouxe uma informação nova.
Eu não sabia disso. Eu não vou responder por todas. Eu posso responder por mim. O que eu penso? De repente, a gente tem que entender o que está acontecendo por trás dessa pessoa, entendeu? O que eu sinto das mulheres. Às vezes, dependendo da forma como a pessoa é tratada, ela já tem um pé atrás. E é por isso que eu acho que vocês devem insistir. Por exemplo, a pessoa não pôde. Você tem que entender por quê. Às vezes ela não tem data, às vezes tem uma série de coisas para fazer. E nem sempre nós, mulheres, a gente quer ficar dando explicação. Porque já é muito difícil, entendeu? Eu vou contar uma coisa rapidinho, que foi um amigo meu, que é grafiteiro, e que ele várias vezes me convidou para ir no evento que ele tem, e eu nunca conseguia ir. Nem por isso ele desistiu de mim. Quando eu pude, eu fui. Não foi porque eu não gosto dele, é porque realmente eu não tinha agenda. Às vezes é isso, tipo, talvez passar a segurança, entendeu? Não tratar só como uma pessoa assim que não tem importância. Entende? Eu acho que o papel que a gente está exercendo hoje em dia ele é muito sério. Porque a gente está criando referência. As mulheres não têm referência. A vida inteira passa, a gente não vê. Entendeu? Então, às vezes, até elas têm uma insegurança. Por isso que eu falo, eu trabalhei isso muitos anos em mim mesma. Para vir aqui falar com vocês, sabe? Então, tipo, de vez em quando, é se colocar no papel dessas mulheres. Essa é a resposta que eu tenho para te dar. A gente não tem uma resposta de cada pessoa. Cada pessoa vai ter uma questão. Às vezes tem preguiça de falar com os homens? Tem. Mas vocês têm que insistir e falar. É importante que você esteja aqui falando da sua história. Às vezes você precisa falar com outras meninas, outros meninos e homens também, para saber da sua história. É passar a força, entendeu? Que eu acho que é dessa forma que a gente consegue trazer mais as mulheres para onde, de repente, elas não se sintam tão acolhidas. Elas precisam se sentir acolhidas. Acho que é isso. Fazer um complemento, já que a pergunta voltou. Eu penso que as mulheres estão muito nesses papéis da produção, dos bastidores. E durante muito tempo a gente também foi ficando ali porque, de certa forma, era confortável, era o lugar que nós tínhamos, mas a gente mudou. Nos últimos 10 anos, as minas estão na cena em diversos lugares, né? Mas não é fácil se colocar no enfrentamento público diante dos homens, porque muitas vezes muitos homens foram aqueles que nos atacaram, foram aqueles que não quiseram ouvir o que a gente tinha para dizer. Então, você também se sente retraída, se sente insegura, como a Krika colocou. E aí, nesse sentido, eu estou aqui conversando com vocês, que são 3 pessoas de podcast, super experiente, mas que tive esse convite do Bocada para vir, eu falei, eu vou. Porque eu também sou uma pessoa do hip-hop, eu fui forjada no hip-hop, e acho que é importante que outras mulheres que estão assistindo e as que estão aqui também me vejam, ainda que eu não ache que eu sou a super entrevistadora, mas eu acho que é estar nesse papel de fazer esse enfrentamento, de não ser perfeita, de repente, não fazer tão bem quanto você acha que poderia, mas só o fato de você já vir e já estar, já faz toda a diferença. Então, acho que o melhor caminho sempre é o diálogo. E quando não há diálogo, a gente também bota o pé na porta. Mas eu acho que o que a gente está vivenciando aqui nessa mesa é essa experiência de entender que a gente pode sempre dialogar, trocar e se ouvir. E o podcast é esse grande instrumento, que a gente vai escutar as pessoas, aprender com o que a gente ouve e levar essa reflexão para outros lugares. Porque essa questão da insegurança, né? A mesma insegurança que as minas têm, muitas vezes, a gente também tem essa insegurança, tá ligado? A gente vê uma mina preta, tá ligado? Que nos representa, é claro, e a gente quer tratar com respeito, tá ligado? Então a gente muitas vezes se sente inseguro também, tá ligado? As mesmas inseguranças que ela falou que ela tem, muitas vezes eu também tenho também, tá ligado? E eu não tenho medo de falar. Eu tenho essa insegurança também. Importante ter. Importante pra gente não escorregar, né, papai? Dico? Maravilha. Poxa, debate importantíssimo aí. Bom, eu quero trazer aí para a conversa também. Bom, a gente está em ano de eleição aí, né, municipais. E eu queria saber a posição de vocês.
se vocês vão conversar com pessoas que fazem parte, acredito que vocês fazem parte do nosso mesmo lado, né? Pela conversa, né? Acho que é importante vocês falarem que lado que vocês estão, ou se não tem lado e é mais anarquista, né? E aí eu gostaria de saber, né, se tem a possibilidade, como que vai ser essa conversa nesse período de eleição, porque a gente sabe que nosso povo normalmente vai para as urnas e pega do chão as informações e acaba votando, né? Tipo, a gente viu aí esse inominável que passou aí, que espero que nunca mais venha essa pessoa, por exemplo, se isso é uma pessoa, né? Então, gostaria de saber como que é isso, né? Porque vocês têm um veículo de comunicação, né? Tá comunicando com o jovem, né? A gente foi aqui na casa, por exemplo, a gente fez uma campanha para que os jovens tirassem o título de eleitor, porque o jovem ele já se sente responsável disso, né? Ele já se sente responsável, ele contesta, ele critica, ele elogia, né? Ele participa, enfim. E aí eu quero saber a posição de vocês nesse sentido, se vocês têm uma ideia de colocar essa ideia dentro do podcast de vocês. O público do Gringos fala que a gente é muito de esquerda. Os produtores, os apresentadores, porque a gente tem muita dificuldade, vamos chamar assim, dificuldade, de levar o pessoal que vai falar o que a gente já sabe que vai falar, o de sempre. Que não existe nada de errado, não existe, está tudo perfeito, né? É coisa da nossa cabeça, a gente que é dodói, a gente que se dói muito. Então a gente tem um pouquinho de dificuldade de ouvir. A gente já tem dificuldade de ouvir isso, de quem é artista, que vai lá, que a gente gosta. Imagine de quem a gente já não gosta. Então, eu falei no começo, eu acho que eu vou também acabar derrapando nisso. Eu falei, a gente quer ouvir todo mundo, né, no começo, né? A gente tenta, pelo menos. Mas tem gente que não vai rolar. Não vai rolar mesmo, assim. Não... Estou sendo sincero, se rolar, vocês que estão assistindo, ouvindo, sabem que teve uma grande briga nos bastidores, se rolar. Porque a gente não compactua, entendeu? E já pediram, ano de eleição, eles vão pedir ali no centro, né? Mais ainda. Então, a ideia é levar o máximo possível de gente racional, que entenda os problemas de todo mundo, não só de quem tem dinheiro em São Paulo. Tá? Não só para ir lá e contar meia dúzia de mentira para ganhar a eleição. Tá? Então, até o aceitável, né, nós conseguimos levar. A partir daí, só se for briga mesmo. Entendeu? Porque quem foi lá, geralmente, é o pessoal de esquerda. Tá? Foi o Boulos, né? Foi o Freitas, né? O pessoal fala que a gente é só PSOL lá. Então, entendeu? Mas é difícil, que nem... A gente levou alguém agora que, né, que é mais ou menos ali... Eu não gosto de falar centro, tá? Não gosto. Eu acho que isso daí é uma grande... não querer realmente falar a verdade, tá? Mas a gente levou alguém que tem um pensamento, pelo menos um pouco de esquerda. Agora, em questão dos artistas, aí é um problema. Eu sei que você perguntou de política, mas o público do hip-hop é um público complicado nesse quesito política, porque ele ouve falar sobre racismo, mas ele vai lá e vota no cara que é racista. Não estou falando todo mundo, lógico, né? Mas uma grande parte do público. Aí ele fala, também não mistura as coisas, né? Vocês misturam as coisas. Falei, mas tem que ter princípios, né? É o mínimo, né? Mas a gente tem essa dificuldade, assim, entre nós mesmos, os apresentadores, de levar alguém que vai falar uma coisa que a gente vai falar, puta que pariu, né, mano? Não era isso que eu queria passar para as pessoas, né? Não vindo daqui, tá bom? Então, eu tô sendo sincero, viu? Eu acho que fazer um podcast já é algo político pra caralho, né, mano? Porque a gente, como comunicador, a gente tá ali levando as pessoas que a gente acredita no que pensa, né, mano? Eu tô falando principalmente do que eu faço no meu podcast, que é levar pessoas que eu acredito como pensa, tá ligado? Eu não vou levar uma pessoa lá que eu não concordo com o pensamento, porque não tem por que eu propagar aquela ideia, tá ligado? Eu acho que não existe nada mais político do que isso, que é mostrar pros nossos, aquele lance da linguagem, que é mostrar pros nossos que somos iguais, né? Que dá pra gente
Não precisa ser igual a eles, não, mano. Dá pra gente fazer nossa política aqui da nossa maneira. Ter o nosso entendimento aqui da nossa maneira, né, mano? Não da maneira deles, né? Pode crer. Vou estender, então. Tipo, eu acho que é necessário, sim, a gente colocar o pé na porta, tá ligado? E buscar pessoas que pensam diferente da gente. Hoje em dia, a periferia tá muito dividida também. A gente fala, pô, a gente vê a direita da forma como tá, mas, tipo, não tem só playboy votando na direita. A periferia também tem muita gente votando na direita, tá ligado? E eu sou um cara da paz, tá ligado? Eu procuro um bom convívio. Então, eu acho que é legal a gente ir de encontro também com pessoas que pensam diferente da gente, tá ligado? Da gente tentar trazer essas pessoas para dentro do nosso universo. E no As Ideias Podcast, nas eleições presidenciais, a gente falou, pô, a gente perdeu grana, inclusive, porque vinham pessoas de direita e ofereciam grana para a gente. Pô, a gente quer participar e tal, a gente paga toda a estrutura, paga o cachê dos apresentadores, vocês colocam o valor que vocês quiserem, que a gente quer estar no espaço de vocês. E eu não aceitei, porque eu sabia a importância que aquelas eleições tinha para a gente, tá ligado? Mas, por um outro lado, a gente tem aí mais 2 anos pela frente e eu não quero ter as mesmas dificuldades, tá ligado? Ter que ficar em cima da hora ali, tentando converter pessoas da forma como a gente fez no passado, tá ligado? Eu acho que a gente é super válido também a gente tentar antecipar o processo e começar a convencer essas pessoas agora também, tá ligado? A gente, beleza, a gente tem uma eleição, né? Municipal pela frente, a gente vai ter que trocar ideia, porque o bagulho também não tá fácil pra gente. A gente já tem um governador zoado, tá ligado? E a gente tem que tentar equilibrar as coisas, mas assim, eu acho que a gente falhou nesse sentido de não tentar meter o pé na porta e buscar o diferente, tá ligado? Pessoas que pensem diferente da gente, e é um erro que eu quero tentar consertar, tá ligado? Eu quero trazer pessoas que pensam de forma contrária também, para a gente debater, tá ligado? E quebrar muita barreira, tá ligado? Muitas vezes eu não consigo trocar ideia com o meu vizinho. Eu quero entender o porquê que eu não consigo conversar com o meu vizinho, porque ele me enxerga da forma como, tá ligado? Certas coisas não vai mudar, mas eu acho que o diálogo é super importante para a gente tentar entender, tá ligado? O universo que a gente vive. Gente, a gente está caminhando para o final mesmo. Já quero de antemão agradecer vocês. Aprendi muito aqui conversando com vocês hoje. A gente está aí celebrando os 25 anos do Bocada Forte. De alguma forma, todos vocês têm uma relação com a cultura hip-hop. Então, eu queria que vocês trouxessem para a gente, para o público, destacassem alguma entrevista ou algum episódio do canal de vocês, do podcast de vocês, para a gente continuar somando, para a gente se seguir, para a gente se ouvir. E é isso, para vocês darem um salve final. Muito obrigada. Tá? E a gente daqui a pouco já vai para uma próxima mesa, que os horários ficaram atropelados aí um em cima do outro. Agradeço você aí por ter conseguido chegar também, porque a gente teve um probleminha de comunicação nos horários. Você que conseguiu esperar, porque você também estava com compromisso. E é isso, gente. O salve agora é de vocês. Já fiz aí os meus agradecimentos. Mas digam aí o que a gente vai encontrar no podcast de vocês. Indica alguma coisa para a gente ir lá e ouvir ou assistir. Bom, uma entrevista que eu gosto muito, que tem no meu canal, que é uma das que eu mais gostei de fazer, foi com o Galo, né, Revolução Periférica, que quando eu entrevistei ele, a gente não se conhecia, nunca tinha conversado, já tinha trocado ideia por internet e tal, mas tipo, a gente se trombou, sentou na mesa e gravou 2 horas de entrevista e tipo, foi a melhor entrevista que a gente já fez. A gente fala muito sobre tudo que a gente falou aqui hoje, sobre esse lance de política, o lance da falta de mulheres em tudo, né? Não só nos podcasts, mas em tudo. Enfim, acho super válido que vocês confiram lá. Real Corre da Rua, no YouTube, no Instagram. Eu sou o Negro Mia, João França. Queria muito de agradecer ao Bocada Forte por 25 anos e que tenham mais 2.500 pela frente aí. E vamos embora. Bom, eu queria destacar alguns alguns que estavam voltando, né? Que estavam na dúvida ali se voltava ou não. Aí foi ali no podcast e viu que eles são importantes, porque parece que às vezes que o pessoal da antiga não tem a noção da importância deles. Então, quando foi o pessoal do De Menos Crime,
assim, eu vi nos olhos deles, assim, brilhando, assim, falou, pô, tudo isso aí assistindo, tudo isso fazendo pergunta, tudo isso querendo saber sobre. Quando foi também o pessoal do Expressão Ativa, percebi, assim, que o cara falou assim, eles começaram, ó, vai ter tanto de tempo, né, sabe como que é? Aí quando acabou, ele falou, pô, não dá pra ficar, você via eles ali com os produtores, não, dá, vai, deixa, sabe? Então eles falam, pô, legal, não sabia assim dessa importância, assim, o pessoal perguntando coisas de antes deles serem famosos, sabe? Esse registro é legal, assim, de como começou. Quando foi a Eliane Dias, por exemplo, assim, que todo mundo espera, né, alguém do Racionais, assim, que tem a ver com Racionais, é impressionante. Mas, assim, tem algumas coisas assim que quando chega lá, é aquilo que a gente falou no começo, fazer a pessoa se sentir à vontade, não desafiar ela, não atacá-la. Então, eu recomendo Eliane Dias, Expressão Ativa, De Menos Crimes, principalmente, tá? E, assim, dar o parabéns pro Bocada. É super importante. Tem que ter sei lá quanto tempo mais, não precisa nem falar de tempo, é a importância, tá bom? E falar assim, dar um parabéns para os outros podcasts, porque assim, a gente assiste. A gente fala, ó, levou tal pessoa. Pô, foi legal pra caramba, velho. Como é que a gente não pensou nisso? Sabe assim, tem aquele amor pelo outro podcast, sabe assim? Pô, levou esse daqui, vamos trazer também, tentar trazer, vai ser legal, fazer um complemento, sabe assim? Então, dá parabéns, que eu sei da dificuldade que é. Até para isso está acontecendo aqui. É trabalho. A gente está aqui numa boa, na paz, mas é trabalho. E aí a gente está fazendo isso pelo movimento, né? Para eternizar as histórias. Então, aqui é mais um capítulo. Obrigada. Pode crer. Pô, o nosso podcast é uma vitrine, tá ligado? Desde quando a gente teve a ideia de fazer um podcast, eu falei, pô, a ideia é construir uma vitrine. Trazer grandes nomes também, tá ligado? E despertar várias células que tem nas periferias, tá ligado? Porque tem grandes nomes também andando entre nós, tá ligado? Esses nomes vai ser super importante no futuro, tá ligado? Então, as entrevistas que me deixou mais feliz e que eu recomendo é a do Galo, é a do Renato, é a do Chavoso, é a do Gaiofato também, que foi um dos primeiros, a gente foi um dos primeiros podcasts a receber um comunista, tá ligado? E tipo assim, ele foi no nosso podcast e eu vi que do momento que ele foi no nosso podcast para frente, furou a bolha, ele passou aí em vários podcasts, tá ligado? E da mesma forma foi com o Galo mesmo, me falou, pô, eu tinha, as pessoas me conheciam, mas era uma galera muito do setor acadêmico e tal, essa galera de faculdade, e aqui tem um público que eu buscava, tá ligado? E a gente conseguiu fazer... Da linguagem que você falou lá atrás, né, mano? Fazer essa ponte, tá ligado? Então isso daí pra gente foi super importante, tá ligado? Se vocês verem lá, tipo, longe de mim, sem pretensão alguma, tem grandes nomes, sim, que passou pelo nosso podcast, tá ligado? Mas... os nomes que mais me deixaram felizes mesmo foram esses nomes que passaram por lá e tiveram um alcance bem legal, tá ligado? Da hora demais, viva os 25 anos de Bocada Forte, vida longa, axé, e agora a gente vai de JL. Posso só fazer um agradecimento? Porque Pode, claro. Era para estar o Ney aqui, né? Também o Ney. queria agradecer. Então deixa eu fazer um agradecimento aqui, por favor. O Ney e a Ana, você falou da Ana também. Não, vou falar de todos. Então eu quero fazer um agradecimento aqui do Gringos Podcast, que é o Ney, que era, né, do Gringos, que é host, o Eric J, DJ, ao Harry Góes, que foi quem começou com a Ana, tá? Quero fazer um agradecimento para eles. E um agradecimento especial para a Kátia Kimil também, que foi importantíssima para eu estar no podcast, tá? Porque o Harry tem a ver com este, tem a ver com aquele, tem a ver com todos. E aí ele saiu e eu entrei. Então tem esses agradecimentos especiais. Então, Kátia Kimil, obrigado, viu, por toda a força. E eu acho que o pessoal também quer fazer uns agradecimentos aí. Eu não agradeci, eu sou mal educado e distraído às vezes. Pô, eu queria agradecer demais o Bocada, certo? A gente tá aí também para fortificar essa corrente, tá ligado? Eu acho que o Bocada, o Gringos, o podcast dele também, que é o Real Corre da Rua, são podcasts super, super importantes pra gente, tá ligado? E a gente tem que estar unido, mano.
tá ligado? Já escutei aí nos bastidores que tinha um podcast que olhava pra gente como concorrente. Ah, a gente vai passar esses caras, que eles não estão com porra nenhuma. Eu quero deixar bem claro aqui que a gente não tem esse propósito, a gente não tem essa pretensão de ser melhor do que ninguém, tá ligado? De ser maior do que ninguém. A gente tá aí para somar nessa corrida junto com todos que se identificam com a gente, sem mais nem menos. É muito amor por todos, velho. Todo mundo que ajuda, porque é difícil fazer podcast. Então todo mundo tem que ter amor, velho. É isso. Seus agradecimentos, faltou você. Obrigado, Bocada Forte. Tamo junto. É isso, obrigado Hip Hop, né? Por deixar a gente vivo, né? Manter a gente vivo. Salve! Então bora agora, som, DJ JL. Valeu, gente! Eu.